Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Conhecendo o Corpo Humano. Eu sou a professora Marília Bento e hoje nós iremos falar sobre o sistema muscular. Aqui estamos vendo o sistema muscular na sua visão frontal, lateral e posterior. O sistema muscular. O sistema muscular ele vai corresponder ao conjunto de músculos que estão presentes no nosso corpo e que permitem a realização dos movimentos, como andar, correr, escrever. Garante a postura, estabilização e a sustentação do nosso corpo. O sistema muscular ele é formado por cerca de 600 músculos. Eles vão representar cerca de 40% a 50% do nosso peso corporal e são capazes de se contrair e de relaxar, ou seja, são células especializadas na contração muscular. São capazes de se contrair e de se relaxar, gerando movimentos que vão nos permitir realizar atividades diárias, como correr, andar, saltar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, respirar, piscar os olhos, urinar e também defecar, entre outras atividades do nosso cotidiano. E quais as funções do tecido muscular? O tecido muscular ele possui 4 funções. A primeira, produção de movimentos corporais. Os músculos esqueléticos, eles vão produzir, eles vão movimentar o corpo todo através das contrações musculares. Então, essa produção de movimentos corporais é através da contração muscular. A segunda é a estabilização de posturas corporais, ou seja, as contrações, musculares esqueléticas, elas vão estabilizar as nossas articulações e vão ajudar a manter as posições do nosso corpo, como sentar, ficar em pé, entre outras posições. Terceiro, armazenamento e movimento de substâncias pelo corpo. Vai movimentar os alimentos e substâncias ao longo do nosso corpo, pelo nosso corpo. Um exemplo, as contrações do nosso músculo liso, que são os nossos músculos dos órgãos mais internos, vão mover o alimento, por todo o nosso trato gastrointestinal. Outro exemplo, as contrações do nosso músculo cardíaco, do nosso coração, vai impulsionar o sangue por todo o sistema cardiovascular e a contração do músculo liso, nas artérias, vai garantir a distribuição do nosso sangue, para as partes que estão necessitando de sangue ou de menos sangue, ou seja, vai movimentar o sangue, pelo nosso corpo. E a quarta, que é a produção de calor, ou seja, as contrações musculares, ela vai produzir calor e conforme os músculos eles vão se contraindo, vai produzindo calor, porque os nossos músculos eles estão gastando essa energia, E essa produção de calor, ela é importante para a manutenção da nossa temperatura corporal. Propriedades do tecido muscular. Quais são essas propriedades? São 4 propriedades. A primeira, excitabilidade elétrica. E o que é isso? É a capacidade do nosso tecido muscular de responder, de receber, e responder a estímulos. Um exemplo, para que haja contração muscular, o tecido muscular ele precisa receber o estímulo lá do neurônio motor para que ele possa gerar essa contração. Então, ele recebe o estímulo do neurônio motor e vai responder realizando a contração muscular. Então, ele recebe e responde. Excitabilidade elétrica. Segunda, contratilidade. A contratilidade é a capacidade do músculo de se contrair. O músculo vai contrair para realizar movimentos e isso é a contratilidade. Terceiro, extensibilidade. Já a extensibilidade, é a capacidade do músculo de se estender, além da sua forma normal, mas sem que haja uma lesão no músculo. E a quarta é a elasticidade. Que a elasticidade é a capacidade do músculo, de retornar à sua forma normal após uma contração ou uma extensão. Aqui estão alguns músculos, do corpo humano. Aí eu vou falar agora para vocês um pouco sobre os principais músculos, que são o frontal, que é esse músculo da nossa testa, o temporal, esse mais a lateral da cabeça, os deltoides, que são os músculos dos nossos ombros, o peitoral maior, que é o músculo do nosso peito, do nosso seio, o bíceps, que é um músculo muito procurado pelos meninos, quando vão para academia, que é esse músculo aí do braço, esse músculo mais forte aqui do braço, O abdominal, que são os músculos do nosso abdômen, quadríceps,
os músculos das nossas coxas, e o gêmeo, que é o músculo da nossa panturrilha. Aí tem os deltoides, né, novamente, que são os dos ombros, o trapézio, que é esse músculo aqui nas costas, esse músculo triangular. O dorsal, né, o grande dorsal, que é esse músculo aqui na lateral, aqui nas nossas costas. O tríceps, que é o músculo aqui do nosso braço, né, aqui atrás do nosso braço, o tríceps. Os glúteos, que são o músculo, né, do nosso bumbum. O bíceps femoral, que é o músculo dos nossos posteriores de coxa. E, novamente, o gêmeo, que é o músculo da nossa panturrilha. São só alguns dos principais, mas lembramos que temos mais de 600 músculos. Classificação muscular. Os nossos músculos são classificados em 3. Estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. O estriado esquelético, ele é chamado assim por causa que ele possui essas estriações, né? Essas linhas mais claras e linhas mais escuras. E eles vão estar associados ao nosso esqueleto, por isso que é estriado esquelético. Porque são os músculos que estão associados ao nosso esqueleto, ao nosso braço, à nossa perna, são músculos estriado esquelético. E eles possuem uma classificação de músculo voluntário. Por quê? Porque a gente consegue controlar conscientemente. Se eu quiser mexer meu braço, eu vou mexer meu braço. Eu posso controlar esse movimento. Estriado cardíaco. O estriado cardíaco, né, é um músculo exclusivo do nosso coração. E ele é estriado porque também possui essas estriaçõezinhas. Esse músculo é um músculo involuntário. Por quê? A gente não consegue controlar o coração. Realmente não conseguimos. Não tem como você dizer, querer que o coração pare ou você tá dormindo e o coração vai parar. Não vai, porque ele é um músculo involuntário. A gente não controla conscientemente. E o músculo liso, que são os músculos, né, presentes nos nossos órgãos mais internos, no nosso sistema digestório, na bexiga, no intestino, no nosso estômago. E ele é liso porque ele não possui essas estriações, né? E ele também é um músculo involuntário. Por quê? A gente não consegue controlar também. A gente não consegue controlar conscientemente, né? No caso, ele é um músculo involuntário. E, como eu falei, né, o músculo voluntário, involuntário, o voluntário que a gente pode controlar conscientemente, que é o músculo esquelético, e o involuntário que a gente não consegue controlar conscientemente, que é o coração, e o músculo, que é o estriado cardíaco, né, músculo do coração, e o liso, que são os músculos mais, os nossos órgãos mais internos. E os tipos de fibras musculares. O que são as fibras musculares? As células musculares, elas são chamadas de fibras musculares, ou seja, as fibras musculares são essas células ou bloco básico de construção do nosso músculo, que são essas fibrazinhas, ó, que é o músculo, e aqui estão essas fibrazinhas, esses palitinhos. E aí os tipos de fibras musculares. Temos as fibras de contração lenta ou tipo 1, que são fibras que possuem cor mais vermelha, avermelhada, porque ela é mais vascularizada, ela tem mais vasos sanguíneos e mais mitocôndrias, né? Que as mitocôndrias é a organela, né, dentro da célula muscular, que é responsável por produzir a energia por via aeróbia. O que é via aeróbia? Que usa o oxigênio como fonte de energia. Ela tem diâmetro reduzido, ela é menor, né? Essa fibra tipo 1, ela é menor do que as outras fibras. Ela tem uma velocidade de contração lenta, contínua, ou seja, a sua produção de força, né, vai acontecer mais lentamente. Ela possui mais sarcômeros, né, mais sarcômeros e mitocôndrias. Ela tem uma alta oxidação, são fibras oxidativas. E ela vai utilizar esse sistema de energia chamado aeróbico, que é o sistema, né, que vai utilizar o oxigênio e os nutrientes, como a glicose, a gordura e o carboidrato, para produzir energia, ou seja, vai utilizar o oxigênio. São altamente resistentes à fadiga. E por isso elas são mais apropriadas para exercícios de longa duração, né? Maratonas, corridas a longas distâncias, natação a longa distância, porque são fibras mais resistentes. Um exemplo disso, né, são os músculos que mantêm a nossa postura. E a fibra de contração rápida ou tipo 2, que ela já possui uma cor mais branca, né? Ela tem uma velocidade de contração alta, ou seja, elas têm uma contração mais rápida. Ela tem uma baixa oxidação
pois ela utiliza o metabolismo glicolídico. Ou seja, elas vão utilizar as vias energéticas da glicose para produzir essa energia. Elas não vão utilizar o oxigênio, porque ela utiliza o sistema de energia anaeróbico, ou seja, que não vai utilizar o oxigênio para produzir energia. Elas vão fadigar mais facilmente, né? Por serem contração mais rápida. Elas vão fadigar mais facilmente. São fibras também mais ativas. E vai predominar em atividades anaeróbicas, que não vão utilizar o oxigênio como fonte de energia. Um exemplo, a musculação, levantamento de peso, ritmo, saltos, são atividades anaeróbicas. Alguns tipos de fibras musculares, né? Temos a tipo 1, tipo 2A e tipo 2C. E também a tipo 2B e também a tipo 2C. Só que eu não trouxe para vocês porque ela é uma fibra que ainda está sendo estudada. Ou seja, os cientistas ainda não têm muita informação sobre esse tipo de fibra. Por isso que eu não trouxe para vocês. Mas também tem a tipo 2C. A tipo 1, né, como eu falei, ela tem uma coloração mais vermelha. Ela é menor do que as outras, né, do que as outras fibras. Ela utiliza o sistema aeróbico, ou seja, utiliza o oxigênio como fonte de energia. Ela tem uma velocidade de contração mais lenta e são muito resistentes à fadiga. Sua resistência à fadiga é alta. A tipo 2A já é branca, né? Ela tem um diâmetro intermédio. Ela utiliza dois sistemas energéticos, o aeróbio, né, utilizando o oxigênio como fonte de energia, e também o anaeróbio, que também ela não vai utilizar o oxigênio como fonte de energia, e sim as vias energéticas da glicose. Ela tem uma velocidade de contração rápida e elas têm uma resistência baixa à fadiga. A tipo 2B também tem essa coloração mais branca, porque ela tem menos vascularização. Tem um diâmetro maior, né? Ela é grande, tem um diâmetro maior que as outras. Ela utiliza o sistema anaeróbio, que é o sistema que não utiliza o oxigênio como fonte de energia. Tem uma velocidade mais rápida de contração e tem uma baixa resistência à fadiga. Benefícios do exercício físico para o nosso sistema muscular. E quais são, né, os benefícios do exercício físico para o sistema muscular? Primeiro, vai ajudar na construção muscular, na construção dos nossos músculos. Vai fortalecer os nossos músculos, vamos ganhar mais resistência muscular. Porque, assim, à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão perder essa massa muscular, né? E a sua função, né? E pode levar isso pode levar a deficiência, a lesão, né? Por isso que é tão importante o exercício físico, principalmente para pessoas, né, que estão envelhecendo. O exercício físico ele vai ajudar, né, nessa manutenção da força, entre outros. Vai auxiliar na perda de peso, né? Que a gente sabe que o exercício físico vai ajudar nessa perda de peso. E o indivíduo ele vai conseguir emagrecer com saúde, né? E vai ajudar a diminuir, assim, vai auxiliar na prevenção de doenças, né? Que vai ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes. Vai ajudar no tratamento de doenças também, né? Vai ajudar na diminuição do colesterol, entre outros tipos de doença. E também vai ajudar na dor, né? Na dor crônica. Principalmente na dor crônica, né? Que a pessoa sente muitas dores. E o exercício físico vai ajudar nisso também. Então, o exercício físico ele possui inúmeros benefícios para a saúde. Eu vou falar alguns questionamentos para vocês. O primeiro todos os indivíduos eles vão apresentar a mesma quantidade de fibras musculares do tipo 1 e tipo 2? E quais os fatores que vão influenciar nessa variação dos tipos de fibras musculares entre cada indivíduo? Então, os dois tipos de fibras, eles estão presentes em todos os grupos musculares do organismo. No entanto, né, vai ter um predomínio de um tipo de fibra sobre o outro, dependendo do músculo, né, e também da genética do indivíduo, ou seja, de fatores genéticos, que são os fatores, né, que vão influenciar nessa variação de tipo de fibra. O principal fator é a genética do indivíduo. Mas, né, o treinamento físico ele também pode modificar um pouco, né, esse tipo de fibra, a predominância desse tipo de fibra. Mas a certo ponto, né? Aí, um exemplo, né, das fibras tipo 1, exemplo. As fibras tipo 1 elas são mais predominantemente em atletas que fazem provas de resistência, né, de longas durações.
Aí, como aumentar o tamanho e o volume do músculo? Hipertrofia. Muita gente tem essa dúvida, né? Como eu vou aumentar o meu músculo? Primeiro, exercício físico, né? Um exemplo, a musculação. É muito bom para ajudar nesse aumento, né? Nessa hipertrofia. De 3 a 5 vezes na semana, né? Seja constante, né? Você tem que manter uma constância, você tem que ir para academia, você tem que fazer os exercícios adequados e alimentação também, uma alimentação rica em proteína. E também descansar o músculo, né? Que também o descanso é essencial. Há algumas curiosidades, né, sobre o sistema muscular. Que para darmos um passo são usados 200 músculos. Os músculos, eles crescem enquanto você dorme, que sempre acho que vocês já ouviram falar, né? Que os músculos crescem no descanso. Isso mesmo. Quando a gente está dormindo, né, nos estágios de sono profundo, agora sono profundo, viu? Os músculos eles vão relaxar e vai aumentar esse fluxo de sangue, né? E os hormônios que vão dar combustível para o desenvolvimento desses músculos, eles vão ser liberados. E os tecidos musculares, eles vão crescer, ou seja, o músculo ele vai crescer no estágio de sono mais profundo. É mais fácil ganhar músculo do que perdermos. Muita gente acha que é mais fácil perder, mas não. Um exemplo, ganhei músculo em um mês. Deixei de treinar 2 meses. Aí eu vou perder esse músculo. Demorei um mês para ganhar, mas eu vou perder em 2 meses. Não é mais rápido, ou seja, é mais difícil perder do que ganhar. Ganhei em um mês, vou perder em 2. É quase o dobro. O maior músculo do corpo é o glúteo máximo, que é o bumbum, né? É o maior músculo. O músculo mais forte, mas com base no seu tamanho, é o masseter, que é esse músculo da mandíbula, que é um músculo muito forte que vai ajudar a abrirmos e fechar a boca. Por isso que a mordida é muito forte. O músculo que mais trabalha no corpo é o coração, porque o coração, ele sempre está trabalhando, né? Não importa se a gente esteja dormindo, acordado, o coração ele sempre está lá batendo, trabalhando. É isso, gente. Obrigada. Aqui são as referências de onde eu peguei, né, algumas informações. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!